Hi, everyone. Good morning if you're in California. Good afternoon if you're in Brazil. And just hi, wherever you are in the world. My name is Felipe Kuzner. I am proud to serve as the president of the Brazil-California Chamber of Commerce. I am honored to have today here this LA Tech Week event organized and hosted by the Brazil-California Chamber of Commerce. And I want to start off saying just one item very important, which is this is going to be a 100% Portuguese-speaking event. We only noted that and part of our program. So if you are not a Portuguese speaker, I apologize for any confusion. But we will release the video with captions of this entire presentation later today. So we are capturing this, we're recording this, and we will send the video to you all that registered. And we apologize again for any confusion, but we will handle this conversation in Portuguese. So with that being said, I'm going to transfer now to Portuguese, and I hope that you will join us. And if you have any interest or any questions, just reach out to the Brazil-California Chamber of Commerce. You can go to brazilcalifornia.com, Brazil with a Z. Or you can just email us at info@brazilcalifornia.com, and we'll be happy to entertain your questions or maybe help you get a little more connected to Brazil or to California. That being said, I hope to see you soon. E agora vamos para português. Pessoal, meu nome é Felipe Kuzner, eu sou o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia, baseado aqui em Los Angeles. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fico muito honrado de ter na nossa apresentação um evento que é chancelado pela LA Tech Week. A gente sabe o tamanho, a importância que é a LA Tech Week. E eu fico bastante honrado em ter conosco, participando aqui dessa apresentação, algumas pessoas-chave que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o que é a tecnologia ambiental brasileira, como a gente está se esforçando para fazer uma colaboração internacional, como a gente está trabalhando com esses parceiros para ter uma escalabilidade desse desenvolvimento sustentável e dessa inovação. E a gente vai abordar também alguns temas como investimento, impact investments, né, investimentos de impacto, e como que a gente pode fazer essa colaboração bilateral ficar ainda mais forte ou mais fortalecida com o trabalho da Câmara de Comércio e desses parceiros que estão aqui hoje com a gente. Nós temos o prazer de receber aqui no palco, nós temos o Lindomar Góes Ferreira, que é o presidente da Associação Brasileira de Startups, que tem realmente sido uma peça-chave aí no fortalecimento aí do ecossistema de startup, principalmente no norte do Brasil. Nós temos também Bruno Alencar, que é o CEO da Amazônia Venture Builder, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é a Amazônia Venture Builder, mas, obviamente, a gente tem um interesse muito grande, principalmente porque, não só pela fama da Amazônia, pelo que a Amazônia representa para o meio ambiente, mas sim como ele está sendo um facilitador aí, da inovação e do empreendedorismo ali naquela região que é tão importante para o meio ambiente mundial. E a gente também, o Cláudio Olímpio, que é o cofundador da Greener Tokens, que tem basicamente sido um pioneiro aí na tokenização de ativos ambientais. A gente vai falar muito mais a respeito disso. Então, a gente gostaria de chamar aqui, para começar a apresentação, deixa eu ver aqui, Lindomar, você estaria disposto já a entrar para falar um pouquinho com a gente, explicar um pouquinho já da Associação Brasileira, para a gente poder, então, basear um pouco da conversa, Lindomar? Só considerações iniciais aqui, Lindomar, por favor, sobre o trabalho da Associação Brasileira de Startups, como você tem sido realmente um veículo de facilitação e de fomento do setor como um todo, no Brasil e fora. E assim, a gente vai expandir depois, mas se puder gastar de 2, 3, 5 minutos que seja, para falar um pouquinho do seu papel, e aí eu volto, apresento os demais palestrantes, e a gente volta para uma discussão aqui entre nós quatro. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo de novo, e obrigado, Lindomar, Cláudio e Bruno, pela participação. Estamos muito empolgados aqui para ter uma conversa muito produtiva, muito informativa. Lindomar, é contigo.
Perfeito, Felipe. Felipe, sou novo presidente da B Startups, né? Sou do Amapá, sou da Amazônia. É a primeira vez que a B Startups tem um presidente da Amazônia, com muito orgulho. E a missão da B Startups é transformar o Brasil no país das startups. Essa é a nossa missão. E a gente foca em dois big numbers, né? Dois números grandes. Primeiro, a gente chegar em... Hoje o Brasil tem 20 mil startups, e aí a gente chegar em 100 mil startups nos próximos 10 anos e ter 100 unicórnios. Os 100 unicórnios é uma consequência, né? A cada 1.000 startups, o Brasil proporcionalmente cria um unicórnio. Então, se a gente tiver 100 mil startups, a gente vai ter aí também 100 unicórnios. E como é que a B Startups atua para a gente chegar a transformar o Brasil no país das startups, né? Primeiro, criando um ambiente, um terreno fértil para o surgimento, para a criação de startups. Então, a gente está agora propondo uma modernização do marco legal das startups, né? Estamos agora com um time jurídico de 21 juristas para propor uma nova legislação, um novo arcabouço para investimentos no Brasil, né? Estamos propondo a criação do SIC, já foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Estamos propondo a criação de um novo tipo de startups, que são as startups verdes, né? Muito voltado para a Amazônia. E agora uma outra ação que a gente está fazendo também criando pacto pela inovação, né? Estamos criando o Pacto Amazônia, para a gente criar um pacto pela inovação em cada estado da Amazônia. Já criamos no Amapá, em Roraima, está agora na fila para ser criado em Rondônia e no Amazonas, mas a gente quer atingir todos os estados da Amazônia e levar esse pacto, um grande projeto de desenvolvimento da Amazônia com startups de economia digital e economia verde, que a gente quer levar para a COP30, né? Então, faz muito sentido a gente falar aí de fomento. Então, um dos trabalhos que a gente faz muito forte na B Startups é esse de advocacy, a gente criar um ambiente favorável para startups. E o outro trabalho que a gente faz também é no topo do funil, fazendo eventos de curiosidade, eventos de ideação, né? Criando lei de startups no município, diminuindo o ISS de 5% para 2%. Então, vários municípios brasileiros já têm lei das startups, mas a gente quer que o máximo possível tenha aí para a gente realmente chegar nessa missão aí de transformar o Brasil no país das startups. Excelente, Lindomar, que legal, muito bacana o trabalho que vocês fazem e, obviamente, já temos uma série de perguntas de follow-up, mas acho que fica muito transparente o papel a função realmente da associação, da AB Startup, e acho muito bacana porque, obviamente, a gente sabe que tem o fomento de uma maneira institucional e o fomento de uma maneira prática, né? Então, o institucional, quando eu digo, realmente você fazer o advocacy, você fazer o trabalho perante aí o lado regulatório, né? O lado jurídico, legal, judiciário, né? E fazer com que o ambiente seja mais favorável, tanto pelo lado do que o governo pode oferecer como facilitação, e também mostrando para outros estados e eventualmente outros países, né, como que, por exemplo, o Pacto Amazônia, enfim, como que você pode criar ou replicar esse movimento para que tenha um impacto em outros estados também. A gente vai falar muito sobre como que a gente, às vezes, tem umas soluções locais com aplicabilidade global. E a gente fala muito disso aqui em Los Angeles também, porque a gente faz tratamento de água, tratamento de esgoto, conservação de energia, mas são soluções que, a princípio, elas só atendem a prefeitura ou a cidade aqui de Los Angeles, mas no final das contas elas atendem aqui, atendem Tóquio, podem atender São Paulo, pode atender, enfim, outros grandes municípios e estados também. Então, Lindomar, agradeço. A gente vai passar a bola, então, agora para o Bruno, para falar um pouquinho. E, Lindomar, obrigado. Eu sei que você falou que você está no Amapá, é isso? Estou no Amapá. Maravilha. A gente fica muito feliz de poder conectar. Isso é uma das maravilhas que aconteceu aí. Maravilhas não, né? Mas um dos benefícios depois de 2020, que realmente a gente hoje tem uma conectividade muito maior. Então, estamos muito felizes e satisfeitos de estar conectado com você. Parabéns pelo seu cargo, pela sua nomeação, a sua posição perante a associação. E a gente volta a falar com você em um minuto aqui, então, ou em alguns minutos,
para a gente fazer uma discussão um pouco mais ampla. Então, dito isso, obrigado mais uma vez, Indomar. Eu queria passar a palavra, então, para o Bruno. Bruno, ele hoje, como líder ali, né, como CEO da Amazônia Venture Builder, está baseado em Manaus, então alguns podem chamar do coração do meio ambiente ou o pulmão do Brasil ou do mundo, mas tirando qualquer tipo de tom que não seja relevante, o importante é a gente realmente mostrar que como que uma Venture Builder, né, tem ajudado a fomentar, ou tem realmente fomentado o setor como um todo, desde a parte da facilitação e o encorajamento até, né, do empreendedor, da qualificação do empreendedor, para que ele possa montar suas empresas e ser bem-sucedido, como também na parte de incentivo, né, como que você está incentivando a inovação e trazendo soluções que, de novo, podem ser soluções locais, mas que têm uma aplicação global. Então, Bruno, por favor, puder falar um pouquinho mais de você e da Venture Builder, a gente agradece. E lembra né, o que a gente pode falar em termos do trabalho que vocês estão fazendo e a internacionalização também com vínculo aqui à Califórnia. Obrigado, Bruno, por participar com a gente. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Bom, vocês já estão me vendo, me ouvindo? Perfeitamente. Cara, Felipe, muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, obrigado aí pela consideração, né? Justamente de buscar essa integração, né? E mostrar assim vários ambientes, né? A gente conhece vários ambientes aí no mundo, no Brasil em si, no mundo, e a Amazônia, por que não a Amazônia também nesse ambiente de inovação e tecnologia, né? Então isso é o que a gente fala. Então a Amazônia Venture Builder, Felipe, ela surgiu nesse propósito, justamente de realmente assim, cara, a gente precisa posicionar a Amazônia como um ambiente também tecnológico, né? A gente não só olhar para a floresta, não só olhar para os rios ali, mas olhar para a tecnologia que está sendo desenvolvida aqui, né? E dentro desse propósito, cara, surgiu a Amazônia Venture Builder, né? Então a gente pegou um time muito experiente, um time que tinha mais de 10 anos, 15 anos de atuação aqui no polo industrial, pessoas comprometidas com tecnologia, com inovação, com pesquisa, e a gente montou esse time da Amazônia Venture Builder, né? Então hoje o nosso principal papel é justamente esse, fomentar negócios de base tecnológica aqui na nossa região, né? E esses negócios podem gerar impacto social, impacto ambiental, impacto tecnológico, são diversas soluções que a gente abraça ali como ideias, né? Que podem ser soluções aplicáveis aqui na nossa região, mas também escaláveis para o mundo inteiro, por que não, né? E dentro dessa jornada, Felipe, a gente, né, foi dificultoso. Como eu comentei, a Amazônia ela surgiu desse propósito, né? A gente viu muitas startups tentando e não conseguia. E a gente falou, cara, vamos ajudar essas startups. A gente tem um time bom, a gente tem pessoas aqui comprometidas. E a Amazônia Venture ela vem investindo, né, em startups, em estratégia, em inteligência, em captação de recursos, em fomento, em tecnologia, em jurídico. E a gente ensina muito, a gente faz muito junto com os empreendedores, né? Nesses 3 anos e meio aí de existência, a Amazônia Venture ela evoluiu numa velocidade muito rápida, porque a demanda era muito alta, né? Então hoje a gente tem 20 startups no nosso portfólio, depois mais para frente eu vou comentar um pouco sobre essas soluções, mas no nosso processo de submissão a gente recebeu mais de 120 submissões, né? A gente recebeu mais de 100 empreendedores tentando empreender na Amazônia, pedindo a nossa ajuda, né? O cara falou, cara, faz sentido a gente estar numa Venture Builder, os caras sabem o caminho, sabem como pegar dinheiro, sabem como fazer uma gestão de uma equipe enxuta, sabem como fazer o negócio acontecer, e a gente não consegue abraçar todo mundo hoje, né? Então, assim, realmente está explodindo esse ambiente de tecnologia aqui na Amazônia. A gente tem muitas soluções de bioeconomia, de biotecnologia, tem muitas soluções de tecnologia para a proteção da floresta, para a proteção dos rios e dos aquíferos aqui da região. Então, assim, são coisas que estão acontecendo e a gente está justamente nessa década agora que está explodindo isso, né, cara? O conhecimento, as inteligências artificiais, tudo isso fazendo com que isso acelere cada vez mais. E a gente está nesse momento de realmente, cara, conectar com a Califórnia, conectar com o mundo, com a Europa, com outros países, para mostrar
também que aqui na Amazônia se faz tecnologia, se traz sustentabilidade, traz proteção da floresta, traz todos os benefícios que a gente vê aí com o avanço tecnológico que acontece no mundo inteiro, né? Que bacana, Bruno. Não, muito legal. Legal mesmo. Obrigado por explicar. A gente tem uma série de questões aqui para você, mas a gente sabe da importância do trabalho que você está fazendo. Dá para saber, né? Assim, justamente quando você indica 120 aplicações, né? Não dá para abraçar o mundo, mas realmente você tem um processo seletivo. Isso é natural, não tem nem como a gente questionar isso, né? Isso efetivamente é o processo natural do ambiente de negócios. A gente volta com você, então, Bruno, que eu tenho muita curiosidade também. Depois a gente, se puder falar um pouquinho do portfólio das empresas que fazem parte hoje da Venture Builder, e a gente falar um pouquinho de internacionalização, escalabilidade e, obviamente, também na questão do impacto. Mas volto contigo, parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse ambiente ele é um ambiente desafiador, mas ele é extremamente a posição e a participação da Amazônia Venture Builder, ela é extremamente necessária para que a gente possa ter o que a gente chama muito aqui, gosta de falar do homegrown talent, né? O talento local, realmente criando as soluções locais, que obviamente podem ter aplicabilidade global, mas que realmente ajudam a gente a posicionar o Brasil e a própria Amazônia e Manaus como um polo aí de inovação e empreendedorismo muito bem sucedido e que ajuda a proteger realmente um dos biomas ou ecossistemas aí mais importantes do mundo. Então, obrigado, Bruno. Voltamos com você em alguns minutos, então, para a gente poder fazer uma dinâmica. Eu estou gostando como que o painel está se formando agora, né? Desde da Associação Brasileira de Startups, agora passando um pouquinho mais para Venture Builder e um portfólio aí dos empreendedores e da inovação que está gerando aí a partir de Manaus. E aí queria ver agora, convidar ao palco aqui o Cláudio Olímpio. O Cláudio, ele, né, como cofundador da Greener, tem realmente trabalhado muito na questão de tokenização de ativos ambientais, né? Como que a gente usa a questão aí de tecnologias de Web3, seja aí blockchain, seja algum cripto, enfim, que a gente possa fazer os ativos ambientais participarem de um marketplace para que a gente possa aí fazer então a comercialização desses ativos de uma maneira extremamente não só lícita, né, mas correta, transparente e produtiva. Então, deixa eu convidar aqui, Cláudio, a voltar ao palco. Deixa eu ver, porque eu estou vendo que o nosso stage manager aqui está apanhando um pouquinho diz que a internet do hotel que ele está ficando está um pouco difícil, mas vamos lá. Deixa eu puxar ele aqui de volta. Cláudio, deixa eu ver se você sobe aqui, Cláudio. Não sei como é que eu faço aqui. Aqui, ó, pronto. Boa. Aqui, ó. Aí. Cláudio, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por participar. Cláudio está falando com a gente diretamente de São Paulo. Obrigado de novo, Cláudio. A gente fica muito contente da sua participação. Temos total interesse em não só aprender mais, mas divulgar um pouco mais também do trabalho que está sendo feito e ver como a gente pode fomentar negócio. A gente estava falando um pouquinho aqui antes do início da transmissão, de algumas possibilidades. A gente vê com muito carinho aí a integração entre o trabalho da Greener e você já sabe disso, você já faz isso, né? Mas o resto do mundo tem muita demanda para alguns ativos que hoje você está posicionado aí para não só liderar, mas ajudar a gente a proteger ou comercializar. Então, por favor, Cláudio, puder gastar algum tempinho falando para a gente um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o trabalho da Greener, e aí como se integra tudo também com a relação desse âmbito de escalada e de internacionalização para a gente poder trazer todo mundo aqui junto à mesa para discutir esses assuntos em conjunto. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Felipe. Boa tarde, Lindomar. Boa tarde, Bruno. Boa tarde à nossa audiência. Prazer, eu sou Cláudio Olímpio, sou CEO e cofundador da Greener. A Greener ela é uma plataforma de tokenização e comercialização de ativos ambientais digitais. Nós conectamos literalmente blockchain, inteligência artificial a um impacto real. Nós conseguimos materializar, na verdade, simplificando o que é blockchain, tudo que você registra dentro de uma blockchain, ele fica imutável e intransferível. Então, esse é o principal papel da Greener. A nossa missão ela é atuar como um grande organizador desde o início da cadeia de documentação, né, quando a gente está falando de créditos de carbono, créditos de ativos ambientais, créditos de plástico, reciclagem, seja ele o que for.
Então, nós ajudamos, né, o originador dos projetos na cadeia de documentação, utilizando data room, utilizando inteligência artificial e blockchain para toda essa jornada. Né? Nossa plataforma ela exige 10 passos de governança e transparência na geração de ativos ambientais digitais. Nós não somos registradores, nós não somos os certificadores, o que nós atuamos é junto aos grandes certificadores do mercado, desde o início ao fim, trazendo transparência através de um processo digital de regulação e organização da cadeia de documentação. Essa é uma posição que eu tenho na Greener como plataforma de tecnologia. Eu também tenho uma outra cadeira, eu atuo como Chief Revenue Officer, ou CRO, na Oma Group. A Oma Group é uma empresa que atua com o desenvolvimento de projetos de economia circular. Aqui eu estou falando de projetos de reciclagem, créditos de plástico, biomassa, biochar, um trabalho de inclusão social, todos os trabalhos que nós realizamos aqui no desenvolvimento de projeto que geram os ativos ambientais, que geram os créditos, seja ele de plástico, créditos de carbono, todos eles são acoplados dentro de um grande projeto social. O que nós fazemos é integramos economia circular, né, e ESG de forma prática e mensurável. Né? Nós temos como missão que a sustentabilidade ela não precisa ser custo, né, na visão da empresa, e ela pode e deve ser motor de inovação, né, e de um legado positivo. E aqui eu vou parafrasear, né, a professora Elana Rocha, da Fundação Dom Cabral, aqui em São Paulo. Precisamos, literalmente, quando a gente fala de sustentabilidade, né, quando a gente fala de ESG, não é sobre caridade. É sobre estratégia, é sobre sobrevivência e sobre competitividade. Literalmente, nós traduzimos aqui o ESG como é sobre grana. Precisamos falar sobre dinheiro quando a gente fala de sustentabilidade. Dinheiro e, claro, também sobre inteligência sobre o futuro. E quando falamos de Brasil, especificamente essa conexão, eu acredito que os primeiros passos rumo à Amazônia, hoje, é a nossa maior riqueza. Nós estamos a um mês de um dos maiores eventos do mundo que fala sobre sustentabilidade. É aqui que está a nossa maior riqueza, né, a nossa biodiversidade, e ter ativos globais, né, que tenham ferramentas globais de transação e de comercialização através de blockchain, através de governança, através de integridade. Né, os ativos globais eles precisam não apenas proteger, mas valorizar com inteligência e com inovação e com governança tudo isso que a gente pode gerar. Enfim, num resumo, acho que tem bastante coisa para nós trocarmos, poder avançar, e estou aqui à disposição para a gente poder se conhecer e trocar um pouquinho mais de experiência. Excelente, Cláudio. Obrigado pelas colocações. Parabéns pelo trabalho. Acho que é uma jornada muito bacana. E eu acho bacana também a questão chamar de amplitude aqui de negócios, né, onde você está envolvido, porque realmente eles são muito complementares. Então, né, a gente não adianta você só conseguir tokenizar um ativo se você não tem o que fazer com ele. Eu acho que você não quer criar um NFT aqui de uma foto bacana que não tem um mercado para ela, né? Então, é muito bacana você ter essa possibilidade de comercializar, de monetizar, com o intuito de proteger. Um item que que você comentou, que eu acho que é importantíssimo, e a gente vai voltar nisso, a questão de não é um custo, e sim é uma estratégia, é muito mais do que uma modinha, é muito mais, né? Muito maior do que só um argumento. Obviamente, a gente tem os clientes pedindo que as empresas trabalhem com sustentabilidade. A gente sabe se você quiser fazer o offset ali da sua emissão de carbono na sua passagem aérea, você já consegue fazer isso, você consegue, né, de certa forma, reduzir o seu próprio impacto enquanto está usando os produtos, né, se você sabe que aquela embalagem foi feita de uma maneira sustentável, enfim. E aí, hoje, a gente, obviamente, tem que se capitalizar, ou tem que capitalizar no uso da tecnologia para poder ser um facilitador aí desse comércio. Então, que bom, fico muito contente que você está trazendo essa praticidade, talvez, para o ambiente de negócios, para que a gente possa tratar de tudo com muita, não só eficiência e produtividade, mas com uma maneira muito positiva aí para o mercado como um todo. Então, Cláudio, obrigado mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte agora, a gente vai... o que eu vou pedir para os senhores, eu vou trazer... Deixa eu ver se eu consigo puxar todo mundo aqui de volta. Opa, o Fábio tá online aqui. Obrigado, Fábio. O que eu ia pedir agora é a gente fazer
um bate-papo entre nós aqui, nós quatro, porque, de uma maneira geral, nós todos estamos conectados. A associação, com a aceleradora, com novas tecnologias, com o empreendedorismo, com o investimento, com as decisões estratégicas corporativas, com o marco regulatório, com os grandes eventos, incluindo, né, o COP30, que vai acontecer daqui a pouco. Então, se vocês pudessem, e aí eu até vamos respeitar um pouquinho a ordem, né, Lindomar, Bruno e Cláudio na sequência, mas assim, falando um pouquinho de ambiente de negócios. O Brasil é um ambiente desafiador para se fazer negócio. O empreendedorismo no Brasil é um ambiente difícil, mas a gente sabe da importância do Brasil, importância do Brasil na sustentabilidade do mundo como um todo, na origem de energias renováveis. A gente trabalhou, pessoalmente, pela minha empresa, a gente trabalha muito em fontes de energias renováveis, sejam ali novas usinas solares, ou sejam no beneficiamento das nossas commodities no Brasil, para que a gente não venda só commodity, mas a gente venda o produto com alto valor agregado. Às vezes a gente sabe de conversões, por exemplo, de fazer... Nós temos um aterro sanitário que, de repente, vira uma usina de biogás, biometano. Então, por mais que seja um ambiente desafiador, eu queria até começar, de repente, Lindomar, se pudesse falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem no marco legal da startup, como que você faz esse advocacy, né? Ou como que você está se posicionando, ou posicionando a associação para que você consiga oferecer um ambiente mais produtivo, para que o Bruno, pela Amazônia Venture Builders, e o Cláudio, pela Greener, possam ter uma possibilidade melhor, ou menos difícil, menos desafiadora, para poder ter êxito nos seus negócios. Então, Lindomar, a pergunta é essencialmente assim, você comentou, né, redução de algumas cargas tributárias. Se pudesse pontuar um pouquinho mais quais são as iniciativas prioritárias hoje da associação, a gente agradece. E aí, Bruno e Cláudio, até vou pedir para vocês, comentando, baseado no comentário do Lindomar, se isso hoje vocês têm visto isso de uma maneira que impacta ou não os negócios, tanto próprios quanto dos terceiros que vocês têm, seja pela Venture Builders ou de nossos parceiros de negócio aí, Cláudio. Então, Lindomar, por favor, a palavra está contigo. Hoje no Brasil, como você falou, Felipe, empreender no Brasil é desafiador, né? Por todo o Brasil tem uma carga tributária altíssima e tal, a gente não tem uma liberdade econômica ainda que incentive as pessoas, a invés de serem empregados, ser empregador, né? A nossa legislação trabalhista, mas especificamente para esse ramo de startups, e aí o Bruno com certeza deve concordar comigo, existe um muro muito alto entre o investidor e a startup que precisa de um investimento, né? E esse muro é maior ainda porque hoje no Brasil é muito mais... o investidor é muito mais propenso a investir em renda fixa, né, com juros altos aí acima, do que investir em uma startup. Mas se ele vai investir em uma startup, a nossa legislação também é muito proibitiva, né? Hoje o investimento em startups é feito com um mútuo conversível, que na verdade não é um instrumento de investimento em startups, é um empréstimo. Na prática, é um empréstimo que o investidor faz para a startup e depois de 2 anos, 3 anos, ele pode pedir de volta esse dinheiro. Então, na verdade, o mútuo conversível é um empréstimo, né? Que o investidor, legalmente, ele pode pedir de volta. Moralmente não pode, né? Mas legalmente pode. Então, a gente está colocando uma carga muito forte na aprovação do SIC. O SIC é um modelo que é muito inspirado no SAFE, que é americano, né, que já vem dando muito certo, que é um modelo bem simples de investimento, que é um investimento mesmo, né, não é um empréstimo, que passa a compor o capital ali da startup. Então, a gente está advogando muito, enquanto a B Startups, para a gente aprovar aí o SIC,
para simplificar o investimento em startups no Brasil, né? Mas, assim, falando de Amazônia, e eu trago muito essa pauta, não só porque eu sou amazônida, e o Bruno também é amazônida, mas porque, para a gente transformar o Brasil no país das startups, a gente tem que aumentar a densidade de startups naquelas regiões que tem menor densidade, né? Se a gente pegar a Amazônia, 59% do Brasil é Amazônia, mais da metade. 59% do Brasil é Amazônia. Eu sempre gosto de dizer uma frase que não é a Amazônia que pertence ao Brasil, o Brasil que pertence à Amazônia, né? Mas, por outro lado, a gente tem apenas 4% das startups na Amazônia. Então, muito do discurso que a gente prega para salvar a Amazônia é que todos os problemas ambientais da Amazônia têm origem econômica, né? Ninguém derruba uma árvore porque gosta. A pessoa precisa colocar comida na mesa da família, né? Então, todos os problemas da Amazônia têm origem econômica. E as soluções para esses problemas também passam por origens econômicas, né? A gente, quando abre startups, a gente prega a criação de uma nova vertical econômica limpa para a Amazônia. E essa vertical econômica baseada em economia digital, né, e economia verde. São essas duas verticais econômicas. Qual é a diferença da economia digital para a economia verde? A economia verde, ela escala horizontalmente. É muita gente ganhando pouco dinheiro, né, se a gente pegar, por exemplo, a cadeia produtiva do açaí ou do pescado, é muita gente na cadeia produtiva, né? Isso é salutar porque diversifica a receita. E a economia digital é uma economia que ela escala, né? Eu sou o fundador da Proesc, né? A Proesc é uma das startups da Amazônia. Só na Proesc a gente tem, com 135 colaboradores, a gente atende 1 milhão de alunos em 8 países, né? No Brasil e mais 7 países. Então, ela escala verticalmente, né? Com um time enxuto, você consegue gerar riqueza, gerar empregos de altos salários. Então, se a gente juntar as duas, a economia verde, que escala horizontalmente, com a economia digital, que escala verticalmente, sabe, dá uma sinergia muito boa, porque a economia verde, se você pegar bioeconomia, biotecnologia, ela precisa do marketing digital, da economia digital. Ela precisa das tecnologias da economia digital para poder vender, para poder escalar a venda, para poder escalar produtos. Então, essas duas verticais que a gente defende aí para a Amazônia, economia verde e economia digital. Excelente, Lindomar. Maravilha. Olha, seus comentários são muito pertinentes e eu acho que são muito válidos para a nossa discussão agora, tá? Eu queria fazer uma provocação aqui e Lindomar, a gente volta com você, mas algumas provocações, né? A questão do mútuo conversível, quando a gente vai falar do ambiente de empreendedorismo, a gente sabe que o Brasil ainda tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver comparado ao que a gente tem aqui nos Estados Unidos. A gente, no Brasil, se a sua startup não começa a gerar receita e lucro em dias, para não falar semanas ou talvez meses, você não consegue ter fôlego para seguir. E aqui a gente vê startups que ela é considerada uma startup, mas ela já tem anos de trajetória, ela já passou pelo seu angel, passou pelo seu seed, passou pelo seu alguma rodada, e ela mesmo assim ainda não conseguiu oferir lucro. Então, assim, a gente sabe que o acesso ao capital e a paciência do capital aqui nos Estados Unidos, realmente, ela é muito diferente do que a gente vê no Brasil. O Brasil é imediatista, e eu tenho muitos amigos que são venture capitalists ou venture builders, e a gente sabe, assim, é uma dificuldade. Agora, seus comentários também são muito pertinentes com, né, tanto o problema quanto a solução, ela tem uma origem econômica. E aí que eu quero vir agora, então, passar um pouco para o Bruno, e depois para o Cláudio, para o seguinte. Bruno, você é hoje, dessa estatística que o Lindomar colocou, né, de 20 mil startups no Brasil, a gente quer, a associação quer trazer 100 mil startups em 10 anos, não é isso, Lindomar? 100 mil startups nos próximos 10 anos.
Bruno, qual é o seu compromisso que você vai assumir aqui com a gente? Não estou brincando. De quantas dessas você e a Amazônia Venture Builder vai trazer? Eu digo mais pelo seguinte: em face de todas essas dificuldades, o seu trabalho hoje como Venture Builder é justamente tentar ser um facilitador para amenizar aí a curva de aprendizado, né? Como que a gente consegue fazer com que as empresas ou os empreendedores, né, antes de serem empresas, tenham não só acesso àquela potencialização, àquela capacitação, para que ele sim possa construir um plano de negócios, para que isso seja bem recebido por um possível investidor e para que ele tenha uma trajetória rumo ao sucesso. Não que todas vão ser bem-sucedidas, mas aí, né, usando um pouquinho dessa abordagem do Lindomar, dessas falas do Lindomar, que são problemas e são soluções também de origem econômicas, e como que você hoje faz uma junção do que é a economia verde com a economia digital, e aí daí já passo para o Cláudio também depois, que vai ser, né, Cláudio, você está fazendo os dois juntos, né? A sua empresa é greener, a tecnologia é a economia verde com a economia digital. Então, Bruno, como que a gente vai chegar lá? Explica para a gente um pouquinho do trabalho mais que você está fazendo, né, transformando a Amazônia como um ambiente de inovação e de negócios, né, convertendo isso num ambiente muito mais favorável, e como você está capacitando aí os seus empreendedores, os seus inovadores, para que a gente possa ter vamos chamar aqui de, né, o achatamento da curva de aprendizado, ou pelo menos uma curva de sucesso um pouco mais propícia aí para os empreendedores. Bruno, por favor. Bom, Felipe, indo de encontro aí com essa pergunta, né, só realmente cumprimentar o Cláudio, que eu não cumprimentei anteriormente, mas o Lindomar também. Enfim, é um desafio mesmo, tá? E assim, a gente assume o compromisso de estar aqui fazendo a nossa parte, né, cara? Realmente, nesse desafio de você empreender no Brasil e, né, empreender na Amazônia. Então, eu conto um storytelling, né, que a gente fala que a Amazônia ela está 3 décadas atrás, né? A gente teve a primeira década lá nos Estados Unidos, das startups que estouraram, viraram grandes big techs, a segunda década que estourou no Brasil, no sul, sudeste ali, e agora que a Amazônia está entrando, né, no ambiente de tecnologia, inovação, startups, na terceira década desse novo milênio, né? Então, assim, realmente a gente está muito atrasado, né? A gente precisa melhorar muito os ambientes de inovação, a gente precisa fomentar cada vez mais, né? Esse trabalho do Lindomar, junto com a B Startups, é formidável. A gente tem isso aqui já na nossa região. Então, Manaus já tem uma área incentivada que tem uma redução do ISS para as startups, né? A gente tem de 5% cai para 2% para as empresas de tecnologia que são instaladas nesse ambiente, nessa ilha, né? Que é a ilha de São Vicente, aqui em Manaus. Então, assim, esse papel, né, de trabalhar o jurídico, de trabalhar todos os requisitos para que essas empresas elas deem certo, né, Felipe? Então, vai desde o jurídico, vai desde as leis, das políticas públicas, do fomento, né? E aí entra um ponto, Felipe, que assim, nós, né, a Amazônia Venture Builder, hoje ela se posiciona como a maior Venture Builder da região norte, né? Nós temos um maior portfólio, né? São 20 startups hoje no nosso portfólio, com mais de 140 milhões em valuation somado ali de todos os negócios, startups que já têm faturamento de mais de 6 milhões de reais ano. Então, assim, a gente já tem uma maturidade, né? A gente já ganhou um corpo ali, a gente tem negócios que já estão encaminhando ali para uma possível rodada seed, série A ou série B ali, e consiga chegar ali em grandes patamares. Mas para isso acontecer, a gente tem essa deficiência, né, desse ambiente. Então, a Amazônia Venture Builder, ela funciona como uma Venture Builder, mas ela funciona como, na verdade, ela é um severino. Ela faz tudo, né? Ela vai desde a incubação, aceleração, Venture Builder, Venture Capital. Então, assim, a gente ajuda o empreendedor realmente a trazer essa maturidade, né? A trazer essa maturidade para o negócio dele. Porque o empreendedor, ele sabe muito fazer o core business dele ali, ele sabe fazer a tecnologia, ele sabe fazer a biotecnologia dele, ele sabe fazer o impacto na comunidade dele, mas ele não sabe preparar essa empresa para escalar, para receber um recurso paciente de um venture capital, entendeu, Felipe? E aí eu escrevo muitos artigos no LinkedIn, né? E tem um artigo meu que tem essa temática, que é justamente assim, cara, venture capitals, o investimento na Amazônia funciona diferente.
Não vem com o mesmo papinho do investimento do sul-sudeste ali, de fintechs, de empresas que escalam numa velocidade muito rápida e geram receita muito rapidamente, porque na Amazônia não, cara. A gente tem muitas deep techs, a gente tem empresas que estão buscando desenvolver produtos de nanotecnologia com bioinsumos amazônicos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma startup chamada BioSpin, que ela trabalha, hoje a gente tem, o CEO dela é um dos maiores pesquisadores em nanotecnologia aqui na Amazônia, né? Ele desenvolveu um super curativo com produtos, bioinsumos amazônicos, com Ediroba e Copaíba, que esse super curativo nanotecnológico, ele encapsulou isso em nanocápsulas, e ele conseguiu desenvolver esse super curativo, cara, que ele consegue fechar, Felipe, uma ferida de pé de diabético, que é um grande problema no SUS hoje, que tem milhões de reais sendo jogados no lixo ali por fazer tratamento e você não consegue fazer esse tratamento eficiente. A gente consegue fechar uma ferida de pé diabético em 6 dias com esse nano curativo. Só que para eu fazer esse nano curativo, esse super curativo chegar no mercado com os bioinsumos amazônicos, aprovar na Anvisa, aprovar na MS, fazer, cara, é um investimento altíssimo, né? Então a gente está na primeira etapa agora dessa startup. Ela está passando por um deal agora de captação de 2 milhões de reais para a gente pegar esse recurso, é um recurso de fomento, de P&D, né, que é gerado aqui no nosso polo industrial, para que ela consiga, né, então, quer dizer, a gente vai ter mais 2 anos de desenvolvimento sem gerar receita, sem ter resultados que atraem grandes investidores, mas a gente vai ter um produto formidável lá na frente, né? A gente vai ter um produto biotecnológico que a gente não tem hoje, né, no Brasil. O que a gente consome hoje é um produto importado que um pedacinho de curativo desse tamanho aqui é R$140. E a gente consegue fazer a um custo de R$30, esse mesmo curativo com nanotecnologia e bioinsumos amazônicos, né? Então, assim, são coisas que a gente vê e fala assim, cara, se o venture capital ou o investidor não acreditar nisso e entender que isso tem uma jornada para ser escalado, né, a gente não consegue desenvolver, simplesmente muitos empreendedores morrem no meio do caminho, Felipe. Então, como eu falei, assim, a gente tem um due diligence que o nosso processo de entrada de negócios aqui na Amazônia Retro Builder, a gente avalia o time, a gente avalia o negócio, a gente avalia se esse negócio tem cadeia, né? Não adianta eu desenvolver um produto da biotecnologia amazônica se eu não tenho a cadeia desenvolvida do bioinsumo. Né? Então, são vários cenários que a gente precisa avaliar se traz sustentabilidade, se traz desenvolvimento econômico para a comunidade. Assim, tudo isso fica dentro de um guarda-chuva de muitas informações que não é avaliado por um venture capital tradicional, não é avaliado por um grande banco americano internacional que faz grandes aportes em grandes startups de tecnologia. Então, essas coisas a gente precisa cada vez mais mostrar e falar, cara, aqui é diferente. Investir na Amazônia, você tem que ter um mindset diferente, né? E aí a gente tem toda essa dificuldade, a gente tem a dificuldade da comunidade, a gente tem a dificuldade da cadeia do bioinsumo, a gente tem a dificuldade da tecnologia que está sendo desenvolvida, a gente tem a dificuldade, por exemplo, linkando com um pouco do trabalho do Cláudio, a gente tem uma outra startup que faz a parte de limpeza dos rios e igarapés da Amazônia, porque a gente fala, cara, muita gente fala da floresta, muita gente fala sobre o desmatamento, sobre queimadas, e os rios? Os rios estão extremamente poluídos aqui na nossa região, na cidade, na área urbana de Manaus. A gente, cara, é uma vergonha, né, para quem vive aqui na Amazônia, ver, cara, no Belém do Pará, em várias capitais, a gente vê centenas de igarapés poluidíssimos. Uma coisa assim, como que você mora no meio da floresta e você não está contribuindo para preservar isso? Então a gente desenvolveu uma tecnologia que ela é escalável, ela é baseada até numa startup holandesa chamada The Ocean Cleanup, né, que eles desenvolveram um barco que tem uma esteira que vai dragando todo o lixo da superfície do rio, e a gente pega esse lixo, Cláudio, e recicla esse lixo. Né? Então a gente faz o quê? Gera madeira plástica para substituir móveis, para substituir árvores que são desmatadas ali, né, floresta desmatada. Então, assim, com plásticos reciclados da Amazônia. Né? Então, essa startup, ela gera todo um ambiente tecnológico. Hoje, ela, por exemplo, ela é um dos nossos... uma das nossas startups de destaque, Felipe, por quê? Porque ela é uma startup que se deu muito bem, ela conseguiu fazer um storytelling maravilhoso, o empreendedor é um cara gente boníssima, é um ambientalista, o cara
entende do negócio, entendeu da tecnologia, entrou de cabeça no negócio, a gente já captou mais de 3,5 milhões de reais para essa startup. Isso em 1 ano e meio de jornada. Tá? E a gente ainda não tem lucro sobre a operação. Por quê? Porque agora a operação está ficando pronta para a gente começar a fechar negócios com municípios. E aí, Felipe, é um case nosso de já escala. Então, hoje a gente está conversando com a galera de Minas Gerais para limpar a Lagoa da Pampulha, e a gente está conversando com a galera do Rio de Janeiro para escalar nossa solução de limpeza para limpar a Baía de Guanabara. Então, assim, é uma startup que pode ser aplicada na Califórnia, que pode ser, a tecnologia que a gente desenvolveu para ela pode ser aplicada em vários ambientes, né? Então, assim, e a gente vê que, cara, não é fácil, né? A gente está aí empreendendo, a gente está fechando um contrato agora com a Prefeitura de Manaus de limpezas, né, dos rios garapés da Amazônia. Então, assim, são negócios que estão sendo criados, e esses negócios, eles estão nessa fase, né, de escala, de crescimento. Então, a gente precisa desse tipo de conexões. Então, por exemplo, é interessante conversar com o Cláudio para a gente já fazer uma integração com a tokenização, quanto que a gente está coletando de resíduos, né, de toneladas ano. Então, isso tudo vai se integrando, e a Amazônia vai cada vez mais aparecendo nesse ambiente de tecnologia e inovação, mostrando realmente que o lance é esse, né, Felipe, que a gente vive na ponta, a gente sente a dor do empreendedor, a gente sente a dor da sociedade, o que está acontecendo realmente aqui na Amazônia, né? Então a gente tenta fazer o quê? Fazer isso virar negócio, né? Esses negócios realmente se estruturarem e crescerem. Então, a gente tenta abraçar o mundo, né? Mas a dificuldade ali, a gente também é uma startup, quer queira ou não, a gente está crescendo, né? Se posicionando no mercado cada vez mais. Que bacana, Bruno. Não, muito legal, os seus comentários também são muito importantes. É engraçado porque a gente vai falando e cada vez mais a conversa vai evoluindo, e cada vez mais fica mais óbvio que tem muita conexão aqui, mas a gente vai ser respeitoso com o tempo de todo mundo. Então, mas eu acho assim, eu vou passar a palavra para o Cláudio. Cláudio, a gente já vai fazer um gancho para o próximo assunto, se quiser conectar, porque vai ser o seguinte, né, baseado no que o Lindomar expôs, né, com relação à dificuldade do ambiente de negócios e como que a gente tem a questão econômica por trás tanto do problema quanto da solução, como que a economia verde, a economia digital podem ser aí os grandes fatores de você não ter um crescimento só em um eixo, né, um axle, e que a gente possa, por exemplo, conforme o Bruno comentou, né, eu tenho uma empresa registrada no Brasil e eu optei por um município que o ISS era 2% versus 5%. A gente sabe o quanto cada ponto é crítico, né, para a gente poder ter a sustentabilidade do nosso negócio, a sobrevivência. O SG ali, eu lembro que você colocou, né, Cláudio? O S é da sobrevivência. Né? Então, assim, baseado na evolução da conversa, até a questão da inovação que o Bruno comentou agora, sabe, de nanotecnologia, de bioinsumos, em que você valoriza um ativo local. Porque o que a gente vende de superfoods aqui nos Estados Unidos, que tem o cogumelo Yanomami, ou que tem algum tipo... tem uma empresa, eu não vou falar o nome, mas é um fundador brasileiro, um expert, eu sou fã dele. Ele faz biodefensivos naturais, com feromônio, que é um estouro. E aí, Bruno, eu até pegar, depois a gente volta nessa conversa, mas assim, o ambiente de venture, ele é desafiador, mas a gente tem hoje bons parceiros estratégicos, investidores estratégicos. A gente tem grandes empresas, sejam elas de transporte, porque quer uma inovação em energia, seja ela em materiais, porque ela quer renovar a embalagem dela. Né? A gente tem as grandes farmacêuticas, a gente tem as grandes petroquímicas. Nós temos grandes investimentos de empresas que são empresas de petróleo, só que elas estão buscando soluções em energias renováveis, porque a gente sabe que é uma tendência mundial, com alguns percalços aí no meio do caminho, mas é uma tendência mundial a gente ir para uma matriz de energias renováveis. E aí, daqui a pouco também a gente vai abrir, tem algumas perguntas muito interessantes aqui para o público, mas, Cláudio, a Greener é economia verde e economia digital. Mais claro que isso, acho que não tem um exemplo mais evidente do que isso. Como que você está se posicionando, como que você está não só posicionando dentro do mercado brasileiro, para a sua competitividade, para essa questão do fomento, da inovação, e como que você tem superado, até às vezes tem uma certa resistência
eu estou fazendo um proof of concept agora com blockchain para certificado de autenticidade. E o setor do agronegócio, ele fala, pô, por que eu vou colocar blockchain para certificar que aquele meu lote de 50 cabeças de gado Nelore foi cultivado com integração da lavoura pecuária, enfim, eu não vou estender muito, mas assim, diz um pouquinho mais do lado do Cláudio e da Greener, como que você está fazendo essa integração da economia verde com a economia digital, qual tem sido talvez o grande virada de chave para você na questão de como que você consegue não só fazer a integração e tokenização via blockchain, mas você cria também um marketplace para que tenha uma validação, né? E não adianta nada você ter uma foto bonita se ninguém vai comprar aquela foto, ou uma arte, né? Mas que aí você nos fale também, Cláudio, da internacionalização, porque a gente quer lembrar, eu quero voltar para o ângulo Brasil-Califórnia, para a gente poder meio que amarrar um laço muito bonito em cima do nosso webinar aqui. Então, Cláudio, a palavra está contigo. Muito bacana. As conexões aqui são maravilhosas, faz total sentido, e as dores são compartilhadas aqui por todos, né? A Greener nasceu há 6 anos. Para vocês terem ideia, ela nasceu há 6 anos no desafio de ser implementada no Brasil e regularmente a gente não conseguiu. A Greener, ela nasce fora do Brasil para buscar legislação, amparada em legislação em blockchain, onde no Brasil ainda não existia, né, há 6 anos atrás. Muito menos quando a gente falava de ativos ambientais. Então, nós estamos discutindo os marcos legais dos créditos de carbono, as NDCs, agora, esse ano, né? Então, desde há 5, 6 anos atrás, nós falávamos de créditos de carbono, junto com tecnologia blockchain, e estávamos distantes de regulação. Então, nós fomos para fora do país, né? Poderíamos ser 100% brasileiro, mas nós vamos para a Suíça e para o Reino Unido buscar legislação e para estar amparado, né, com segurança jurídica em blockchain, para aí sim depois voltar para o Brasil para as oportunidades de desenvolvimento de projeto e ser também, não numa versão de venture building, mas, né, nem de venture capital, mas ser uma ferramenta, um veículo que conseguisse levar dinheiro e fomento, né, quando a gente fala de desenvolvimento de projetos de ativos ambientais, seja ele créditos de carbono, seja ele, né, créditos de conservação de floresta, pagamentos por serviços ambientais, entre as mais de 170 modalidades de ativos ambientais que a gente consegue gerar. E a Greener nasce justamente para dar segurança jurídica, segurança legal, quando eu falo no desenvolvimento desse tipo de projeto, para investidores, seja ele brasileiros, seja eles investidores internacionais, principalmente os internacionais que estavam de olho no Brasil e que já têm conhecimento do que a tecnologia blockchain tem como potencial de garantir integridade, segurança, governança e transparência. Essa história se conecta muito com o que o Lindomar falou no começo, como é que eu garanto, né, e como é que eu atraio empresas para cá. Eu acho que essa perenidade precisa ser, não é uma visão de Faria Lima ou de Califórnia, como é que eu trago a Califórnia para dentro da Amazônia, como é que eu trago a Faria Lima literalmente para dentro da Amazônia, para entender a realidade local. É uma realidade bastante complexa. Nós estamos envolvidos aí em alguns projetos junto a uma grupo de desenvolvimento de projetos de biochar, né? Enfim, para se tornar, por exemplo, caroço de açaí em carvão vegetal, né? Isso é uma ferramenta fenomenal. A Europa tem olhado isso com um valor absurdo. Eu tenho processos aqui que envolvem mais de 120 mil famílias, né, que atuam e vivem desse tipo de ativo. Como é que eu faço o dinheiro chegar na ponta? Né? Como é que eu remunero essa cadeia como tudo? Né? Como é que eu trago transparência no projeto de desenvolvimento, de investimento e de fomento nessa região, através dos ativos ambientais, com muita transparência e governança? Né? Então, este é um dos principais pilares que nós temos dentro da Greener e da UMA. Quando o Bruno traz o exemplo de coleta, né, enfim, das startups locais que atuam em rios, né, em margens, enfim, para coleta de resíduo, existem hoje processos que você consegue gerar crédito dentro desse, né, não é só a coleta em si, mas em cima do que você coletou, você tem crédito, e em cima do que você reciclou, você consegue ter crédito. Isso serve como ferramenta de moeda para pagamento
né, dos créditos para pagamento de passivos ambientais de indústrias do mundo inteiro. Então, é fácil, desde que você tenha, né, transparência, governança e integridade em toda essa jornada, você conseguir, as indústrias do mundo inteiro e fundos de investimento do mundo inteiro buscam, né, projetos sérios, projetos com amparo legal e jurídico para fazer investimento nessa área. E é nessa intersecção que eu acredito que tem muita conexão no que nós fazemos, por estar com um veículo, né, já regulado lá fora, também estar conectado a fundos de investimento aqui dentro, né, por ter uma ponte já direcionada em algumas associações locais, e isso daqui precisa ser, obviamente, sempre ampliado, mas precisamos estar mais perto, né, e mais conectado. Mas o que nós buscamos sempre é ter um veículo transparente, né, que consiga conectar governança e integridade para toda essa jornada. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala, por exemplo, em projetos de plástico, né, que é algo hoje, a OMA Group, ela é uma das pioneiras em desenvolver o projeto de plástico com certificado internacional do Verra, na América Latina. Foi a primeira empresa a conseguir isso, esse certificado é muito recente. Nós estamos falando aqui num volume de dados de informação de mais de 300 mil notas fiscais. Como é que eu faço isso, né, de uma forma analógica dentro dessa jornada? Não tem a menor condição. Então, se eu não tiver inteligência artificial, se eu não tiver blockchain que garanta rastreabilidade, nunca, num processo claro, né, de toda essa jornada, você vai conseguir ter 100% de governança e transparência naquilo que está sendo gerado, né? Fica algo empírico e até as auditorias fica complexo de analisar um volume de dados dessa capacidade, né? Isso eu estou falando de uma recicladora, né, pequena, né, que está fazendo um trabalho. Então, é algo... nós estamos chegando em uma fase que, se não tivermos, né, inteligência artificial, blockchain, para garantir integridade, governança e transparência, os principais players olhando cada uma das jornadas, começa o processo de transparência nessa história começa a ficar bastante complexo. Hoje, dentro da ferramenta da Greener, só para vocês terem ideia, são 10 passos de governança que precisam ser aferidos, não pela Greener, e sim por empresas externas, que são habilitadas para cada uma das finalidades, que eu consigo, no final, trazer um certificado digital intransferível em nome da empresa que adquiriu, né, que é uma tecnologia que a rede blockchain nos permitiu gerar, que chama Soulbound Token. O Soulbound vem de alma, né, então é literalmente a alma da história. Esse certificado digital, quando eu entrego ele para a empresa, ele carrega todas as informações, né, de toda a jornada, desde o início do projeto até o fim, o encerramento, incluindo o inventário ambiental da empresa que fez parte daquela história. Então, num processo de compensação, vamos supor que a AB Startups queira fazer o processo de compensação das suas emissões de carbono do ano de 2024, né, eu entrego para ele um certificado dizendo que as X toneladas referente ao inventário ambiental corresponderam àquele projeto ambiental que tem todas as informações e os documentos abertos dentro daquela jornada, isso tudo registrado dentro de blockchain. Então, o que nós criamos é um processo imutável, intransferível e impossível de você gerar toda e qualquer duplicidade ou o famoso greenwash, né? Eu odeio essa palavra, mas é você utilizar isso. Então, do início ao fim, 100% de transparência e governança em toda a trilha. Então, tem conexão com a ferramenta é 100% escalável, que nós desenvolvemos para fazer projetos aqui no Brasil, no Reino Unido, na Suíça, ela cabe muito bem nos Estados Unidos. Nós estamos já na Flórida, com o desenvolvimento de alguns projetos de plástico, especificamente, tanto na parte de coleta, reciclagem e também do registro desses possíveis créditos, né? Temos total interesse em nos conectar aqui cada vez mais, tanto com o Bruno, com o Lindomar, com o Felipe. Estamos abertos aqui para poder avaliar a melhor forma possível de estar junto e fazer um bem melhor para o nosso planeta. É só isso. Que bacana, Cláudio. Não, muito, muito bacana. Não é só isso, não, é tudo isso.
Não, é muito legal. Eu acho assim, alguns comentários rápidos aqui que eu queria fazer. Bom, primeiro de tudo, faço um convite aqui em nome da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia, a todos que estão aqui presentes. Eu sei que a gente vai abrir, tem algumas perguntas muito interessantes aqui no chat também, mas falo I'm sorry for the English speaking people that did not know that we were doing this in Portuguese, but we will send you a link with the caption video. Mas eu queria um convite assim. A gente fala muito de colaboração, a gente fala muito de troca de boas práticas, né? E, Cláudio, você comentou agora, né? Tem Reino Unido, tem Suíça, porque você foi buscar o respaldo jurídico ali, a sua segurança jurídica, em cima da aplicação da tecnologia de blockchain. Eu, em 2015, 14, 15, eu me juntei aqui com o que era o LA Blockchain Lab, que era um laboratório acadêmico, da UCLA, que aí acabou se juntando com a USC, depois pegamos Berkeley, Stanford veio junto e tal, e virou, mas depois a gente foi, na verdade, fizemos uma integração com o Global Blockchain System, que foi muito maior, mas assim, nós estávamos buscando justamente isso, como que era um trabalho meio que de todos aqui, que como que a gente faz o mercado se estruturar para absorver a tecnologia blockchain, quais são as aplicabilidades, como que a gente pode ter algumas provas de conceito para que a gente entenda, para que o mercado entenda que essa é uma tecnologia viável. E eu tentei, na época eu trabalhava na prefeitura de Los Angeles, e eu tentei usar como um sistema mais básico de tudo, de ledgers ali, de controle, né, de imutáveis sobre alguns registros que a gente tinha. Não era nem para falar de transferência de propriedade, mas era mais a questão até de um projeto com cunho mais social aqui, e não consegui, tive muita resistência, a prefeitura não teve talvez a visão, eu não compartilhou da mesma visão. Agora, quando você fala, né, de boas práticas, você foi a Suíça com certeza está assim, há alguns anos aí à nossa frente, mas aí você vem na parte prática, e você veio falar do biochar com o uso do caroço do açaí. A gente sabe tem a fibra do coco, que está sendo usado para algumas outras coisas, né, na construção. A gente tinha uma época, teve uma bicicleta lá, que eu nem lembro se deu certo, mas uma bicicleta feita a partir da fibra do coco. E aí você tem a certificação dos seus projetos de plástico. Ou seja, o espectro aqui de possibilidades, ele é enorme. E a gente sabe que você hoje, então um dos seus comentários também, Cláudio, assim, você não teria como processar quantas 300 mil notas fiscais que você teria que processar, não tem capacidade analógica para poder fazer esse processamento. Então hoje nós temos deals, não só deals, empresas, businesses, né, ou projetos que são tech-enabled, que a tecnologia é o que nos permite fazer com que esse negócio efetivamente exista. Então esse grupo aqui, né, desde a associação até um venture builder, até efetivamente uma empresa que está atuando nesse setor, ela faz muito sentido, porque justamente a gente tem um ecossistema quase que completamente representado aqui. E aí, só por fim, a questão da jornada aí da sustentabilidade em blockchain, eu acho que isso é crítico, porque hoje é a maneira de você ter um contrato imutável, que você sabe exatamente a procedência de tudo. Você pode ter a procedência do grão de milho que foi usado para fazer a proteína que alimentou o seu animal, que passou pelo processo disso, que não teve, enfim. A gente sabe que essa cadeia, cada vez mais, ela está se fortalecendo. Então, eu falo com prática, mas com muita boa expectativa aqui também, que a gente consiga construir isso. E o Brasil não tem que se negar na sua posição de ser um grande fornecedor mundial, mas não só um fornecedor de commodities, não só um fornecedor de produtos primários, mas sim que a gente tem a tecnologia, que a gente tem bens bastante avançados aí para poder oferecer, e soluções que podem ter um atendimento ao resto do mundo. Então, comentários muito legais. Antes de passar a palavra, ou de pegar algumas perguntas que estão sendo enviadas aqui pela nossa audiência, a gente vai honrar e respeitar aqui o tempo do webinar. Eu queria perguntar para os senhores se em um ambiente ideal e favorável, aonde, e essa é uma pergunta que eu não tinha antecipado com vocês, mas assim, do trabalho que vocês fazem e do que vocês conhecem sobre a Califórnia, o que é feito na Califórnia, a gente tem um dos maiores ambientes de negócios de startups, empreendedorismo e inovação em Los Angeles e no Vale do Silício. Obviamente o Vale do Silício ela é inegável, assim, mas a gente tem, eu vou ter que pegar a estatística, mas o volume
financeiro e o volume em números mesmo de empresas que foram que tiveram aporte, de startups que tiveram aporte financeiro aqui em Los Angeles é até maior do que no Vale do Silício. Então, num mundo ideal, num cenário muito produtivo, o que seria a visão dos senhores para uma colaboração mais intensiva e extensiva de cada uma das empresas de vocês? Porque eu acho que assim, a AB Startup, Lindomar, eu acho que tem acho que tem muita colaboração que pode acontecer. Eu estaria curioso, antes de passar a pergunta, para fazer algumas perguntas que foram enviadas aqui pelo chat, qual que seria um mundo ideal? O que seria não talvez uma operação, mas uma iniciativa de colaboração que poderia ser muito produtiva para a Associação Brasileira de Startups e o ambiente de negócios aqui na Califórnia, seja aí exportação de tecnologia brasileira, seja aí aporte ou atração de investidores. E aí repito essa mesma pergunta tanto para o Bruno e para o Cláudio, para que vocês me deem aqui, coisa de 1-2 minutos, como que vocês acham que uma colaboração mais extensiva e intensiva entre vocês no Brasil e a Califórnia pode acontecer dentro do escopo de serviços e trabalhos que vocês fazem. Lindomar, por favor. Pode falar, Lindomar, eu tirei isso, liberado. Primeiro, elogiar o ecossistema da Califórnia, né? Eu tenho acompanhado essa movimentação, o novo Vale do Silício aí do americano, e a gente se inspira muito, né, nesse ecossistema. Assim, eu vejo com muitos bons olhos. Assim, eu tenho participado agora da ALAS, né, que é a Liga de Startups Sul-Americana, e a ALAS tem uma relação muito próxima também com Califórnia, né? E acredito muito que esse desenvolvimento de startups, principalmente a gente alcançar unicórnios, a gente não consegue alcançar unicórnios de uma maneira facilitada se a gente não tiver uma visão global, né? E essa visão global passa por fazer estreitar relações com outros países, com outros estados, né, com outros países, porque eu acredito muito em network, né? Aqui no Amapá, o Bruno acompanha o trabalho que a gente faz, a gente junta muito as pessoas em meetups, em passeios, porque simplesmente eu descobri que, e aí foi uma pesquisa de Harvard, que 85% da riqueza que você produz vem de network. E network, para estimular a network, a gente tem que juntar as pessoas, né? E aí o network funciona tanto no micro quanto no macro, né? Entre um bairro, entre uma região, entre uma cidade, entre o estado e até entre países também. Então, eu acredito muito em fomentar network, né? E também entre países, para a gente também ter esse ganho, essa geração de riqueza no macro, né? Então, acredito muito que network é a única relação que você tem 1 mais 1 igual a 3, né? Que você tanto ajuda quanto você é ajudado, e no final isso gera uma relação que isso proporciona mais do que você receber, mais do que você doar, proporciona também uma riqueza extra ali para esse relacionamento, né? Então, acredito muito nessa network. Bacana, estamos devidamente conectados, tá, Lindomar? E eu faço questão aqui, a Érica, na verdade, nos ajudou. Na verdade, esse grupo se ajudou bastante, tá? Agradeço a todo mundo, quem convidou e a gente se juntou, porque no final das contas aqui a Câmara, o nosso... o termo que a gente usa, nós somos uma plataforma, tá? Mas é uma plataforma que funciona para fazer comércio, é uma Câmara de Comércio, a gente insiste que seja uma Câmara de Comércio, porque tem que sair negócio, mas a gente usa a informação como fator número 1 e a conexão como fator número 2. E porque com a informação e a conexão você chega no comércio. Esse pelo menos é a tríade da minha gestão como presidente da Câmara, a gente oferecer as informações. Então aqui hoje a gente está num bate-papo super descontraído,
mas extremamente informativo. Eu acho que nós temos negócio entre nós aqui, alguns de nós aqui para fazer, mas é um bate-papo informativo, descontraído e absolutamente informativo. Mas aí também temos a conexão acontecendo aqui, apesar desse evento ser virtual, a gente tem a conexão e depois a gente vai oferecer, mas quem quiser entrar mais em contato pode acionar a gente ali pelo info@brasilcalifornia, mas é justamente isso. O networking, Lindomar, e nos Estados Unidos talvez seja uma prática até mais batida ali, né, mais corriqueira. Olha, os comentários estão aparecendo aqui. The Power of Collaboration. É isso aí, Cristina. A gente tem muito isso como um motivador aqui forte, porque eu comento, a Câmara de Comércio ela é gerenciada, tocada por voluntários. É 100% voluntário o nosso tempo. A gente, inclusive, tem que ser membro da Câmara para poder fazer o trabalho que a gente faz pela Câmara. E é justamente porque a gente vê o êxito disso. Eu estou vendo, tem pessoas na nossa audiência aqui que são membros porque eles ajudam a Câmara a ser uma plataforma de conexão para fazer negócio, e eles têm os testimonials dele, que inclusive a gente vai capturar. Mas pessoas falam, olha, eu gastei $250 para ser membro, eu gastei $1.250 para ser membro, eu gerei tanto já por causa de tantos contratos que eu peguei com essa Câmara. Então, agradeço os comentários, Lindomar, a gente volta a falar com você, mas com certeza estamos conectados, e o Power of Collaboration e o networking, com certeza vai ser crítico para a gente seguir fazendo o nosso trabalho. Bruno, situação ideal aqui para a gente poder seguir com uma colaboração. Felipe, nesse ponto, né, cara, a gente vê muito sobre essa questão realmente o que é atrativo, né, para o mundo que tem aqui na Amazônia, né, e como a gente faz isso chegar, né, no mundo inteiro. Então, realmente, assim, tem muita coisa sendo desenvolvida, biotecnologia, em bioinsumos, né? Então, por exemplo, o que a gente consegue contribuir, né, nesse ponto, o que pode ser bem efetivo, é justamente essa troca, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma startup que faz shampoos com bioinsumos amazônicos, shampoos para cabelos femininos, né? E cabelos masculinos, etc. Então, a gente tem murumuru, buriti, são bioinsumos que dão um resultado formidável, né? E a gente, cara, um dos testes para essa startup do nosso portfólio, Felipe, foi usar o shampoo nas mulheres da nossa equipe, né? E após elas aprovarem, a startup está aprovada. E a startup foi aprovada, é um produto formidável, que ele está justamente nesse momento de escala. E a gente vê que esse mercado, o nosso mercado, tanto local quanto nacional, ele não é muito valorizado. Mas se eu pegar esse shampoo que eu vendo aqui ele no Brasil a R$80, eu consigo vender ele a $80, né, nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu multiplico por 5 vezes o valor desse produto, fazendo o câmbio direto aqui, né? Fazendo um cálculo bem de padeiro aqui, mas a ideia é o quê? É levar cada vez mais esses produtos que a gente está formatando, que a gente está deixando pronto, né? Para trazer isso, ó, cara, pô, Bruno, a gente tem aqui na Câmara de Comércio um empreendedor, uma empresa que trabalha com revenda de produtos nesse segmento. Cara, faz sentido buscar alguma coisa nossa pronta aqui na Amazônia? Pô, faz total sentido, né? Então, por que não? Então, é uma forma de trazer realmente resultados efetivos, né? Então a gente aumenta o faturamento da startup local, a gente aumenta as vendas aí nos Estados Unidos, a gente troca essa sinergia e cada vez amplia o leque, né? Busca mais produtos e desenvolve mais novos produtos, novas tecnologias, e também o inverso, né? Então, por exemplo, a gente vê que no ambiente aí, né, Felipe, como você falou, por exemplo, esse dado eu não sabia dessa informação, que tem mais investimento em Los Angeles do que no próprio Vale do Silício. É formidável isso, porque então o que está sendo desenvolvido aí, né? Então, por exemplo, o que a Amazônia hoje necessita muito de tecnologias importadas é justamente essa parte de sensoriamento, de monitoramento, GPS, geolocalização, tecnologias, softwares que trazem, que podem trazer benefícios para esse monitoramento da floresta, para a inteligência artificial, para reconhecer padrões de árvores, padrões de semente. Então, assim, coisas que estão sendo desenvolvidas aí, que estão sendo aplicadas, às vezes, para fazer um reconhecimento facial de uma fintech, de um banco.
cara, será que essa tecnologia não pode ser utilizada para reconhecer uma árvore também, né? Ou para reconhecer um produto, uma semente, uma castanha, se ela está boa, se ela está ruim? Então, esse tipo de solução, a gente pode fazer essa via de mão dupla, né? Trazendo essas soluções. Cara, pô, tem uma startup aqui em Los Angeles que já está pronta, já está faturando, os caras estão fazendo isso. Será que vale a pena a gente trazer aqui para a Amazônia e fazer ela escalar aqui também, né? Trazer benefícios para cá e aí falar, cara, pô, a gente está escalando aqui nos Estados Unidos, mas a gente está gerando impacto lá na Amazônia também. A gente está trazendo benefícios lá para a Amazônia. Então, assim, vira um storytelling positivo para todo mundo, né? Vira um storytelling positivo para a startup que está aí nos Estados Unidos, que acabou de receber um aporte de 400 milhões de dólares, mas ela também está com um pezinho aqui falando, cara, eu estou protegendo também a Amazônia, né? Eu estou aqui, ó, tem uma solução que está sendo integrada aqui e a gente está com um pezinho lá também. Então, assim, fica bonito, porque isso vai trazer desenvolvimento, né, econômico para a nossa região, vai trazer impacto ambiental, impacto social e também vai ajudar a vender, né, fica um storytelling bonito, né? Então, a gente tem cases aí de grandes marcas, né, em níveis internacionais que usam esse storytelling, né, cara? Fala, pô, a gente fabrica tênis com latex produzido na Amazônia. Pô, é bonito comprar um tênis dessa empresa, né? No mundo inteiro, na Europa, esses caras bombaram, né? Então, tipo assim, a Nike, pô, a gente produz camisas de plástico reciclados dos rios lá da Índia. Pô, cara, por que não tá fazendo camisa do plástico reciclado aqui dos rios da Amazônia, né? Então, assim, a gente vê vários cases acontecendo no mundo e a gente precisa trazer mais cases para cá, né? Por isso que é esse nosso propósito, né, Felipe? Cada vez mais envolver a Amazônia nesse ambiente tecnológico, sustentabilidade, implementação do blockchain. Então, por exemplo, Cláudio, a gente chega aqui, cara, às vezes para falar com um empresário, com um empreendedor sobre blockchain, o cara fala, não sei nem para onde é que vai isso. Então, tipo assim, coisas que estão acontecendo já numa velocidade tão rápida que o cara lá na ponta fala, cara, uma vez teve um empreendedor, o cara super fera também, falou, cara, a gente tem uma tecnologia de blockchain para rastreabilidade da castanha do Pará. O coitado do extrativista, ele não sabe nem para onde é que vai isso, cara. Mas se você faz uma UI UX bem fluida, que o cara sabe utilizar ali, ensina para ele o passo a passo, acabou. É uma aplicação que vai dar resultado com certeza, né? Então, assim, são coisas que a gente vive e nessa via, né? Como eu falei, Felipe, estamos abertos, né? A gente tem um portfólio maravilhoso aqui, tem muitos negócios, a gente, né, fora do nosso portfólio, das 20 startups que a gente cuida, a gente ajuda também todo o ecossistema, então, aí 100 que ficaram de fora, não ficaram de fora das oportunidades, a gente sempre busca oportunidade para todo mundo, né? Então, nesse último ano de 2024, a gente conseguiu captar 8 milhões de reais em investimento diretamente nas startups, né? Foram fomentos, investidores, foram várias estratégias que a gente fez, e fazendo com que essas startups estejam prontas para a gente chegar e bater numa Câmara do Comércio Brasil-Califórnia e falar, cara, aqui, ó, a gente tem esses produtos e a gente precisa dessas soluções. Traz para cá, Felipe, essas soluções e a gente vai levar esses produtos para aí, né? Bacana, não, é demais, ô Bruno. Eu acho que sim, a gente com certeza vai ter continuidade dessa conversa. Os comentários que estão chegando diretamente no chat aqui ou individualmente para a gente são justamente para a gente conseguir fomentar esse ecossistema. E aqui está, de novo, um compromisso da Câmara. E agradeço a Érica também por ter colocado isso para a gente fazer, a Érica e o Fábio Pirula. Mas, assim, o objetivo realmente é essa integração, é a aplicabilidade, é o dual use, né? A gente tem muito aqui, o sistema o setor de aeroespacial e defesa, ele é muito grande aqui nos Estados Unidos, e aqui no sul da Califórnia, principalmente, é o maior cluster dos Estados Unidos. Mas é o que você falou, não é o GPS, às vezes o sistema de navegação que estava sendo usado para um propósito, ele vai ser usado para outro. E hoje em dia a gente tem tecnologia de defesa no nosso celular, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa que sim a gente pode ver, eu acho que tem sempre essa via de duas mãos, você tem como exportar o conhecimento que está sendo desenvolvido no Brasil, mas você tem como importar soluções que também, sabe, o Cláudio importou conhecimento jurídico da Suíça e do Reino Unido, entendeu? Então tem coisas que com certeza a gente vai olhar, e a colaboração ela é institucional, mas ela é prática também, ela é comercial, ela é a empresa que tem aqui, porque ela teve funding, a gente poder oferecer via a Amazônia Venture Builder um acesso ao mercado, via colaboração, via joint venture, via qualquer tipo de formato aí que a gente possa estruturar. Então,
Vamos seguir. Obrigado de novo, Bruno. E aí, Cláudio, para você, a gente vai ficar meio que já está chegando em considerações finais aqui. Eu tenho uma pergunta. Eu queria agradecer a todo mundo que está no chat aqui. A gente vai fazer a pergunta da Cristina. Obrigado, Cristina Araújo, está fazendo uma participação muito bacana aqui. Mas, Cláudio, se puder falar um pouquinho também desse seu... Né, vou voltar na pergunta que fiz para o Lindomar e para o Bruno, né? Um cenário ideal aqui, como é que a gente poderia expandir? Você já tem uma participação internacional, mas como que a gente poderia fortalecer, então, de repente, o vínculo São Paulo, Califórnia, Brasil, Califórnia, para a gente poder continuar na pauta que é o propósito principal aqui da Brasil, Califórnia Chamber of Commerce. Cláudio. Obrigado, Felipe. Bom, Califórnia é o berço da inovação, o Brasil é o berço da biodiversidade. Acredito que juntos podemos transformar ativos ambientais, soluções sustentáveis em numa literal fronteira de valor global, né? Então, claro, com rastreabilidade, inclusão e impacto. As possibilidades de parceria e expansão, elas são infinitas, né? A Califórnia é um ecossistema ideal para nós, como firmar parceria com universidades, com aceleradoras, né? Participar de fundos climáticos políticos, seja ele políticos privados, com aporte e direcionamento de projetos de impacto rastreável. Temos números gigantescos, né, de que a Califórnia, em 2022, investiu e movimentou 39 bi de dólar, né, em financiamento climático, e nós juntos poderíamos exportar tanto ativos ambientais quanto com desenvolver tecnologias climáticas ou integrar nossos ativos ambientais ao ecossistema global de capital sustentável. O que construímos até aqui pode atravessar literalmente o mundo, não é só para o Brasil, né, é para o mundo todo, né, mas claro, se a gente puder cuidar muito mais da nossa terra, é bem melhor. E a Califórnia, como tanto outros polos globais, pode ser parceiro desse mercado e catalisador desse futuro verde. Sustentabilidade, gente, não é moda, é a maior disrupção econômica desde a internet. Não ignorem, acho que todo mundo que está aqui nesse painel está interessado no assunto, né? Quem ficar de fora vai seguir. Seguimos aqui com o Power of Collaboration. Queria agradecer o Felipe, né? Obrigado a Érica, obrigado ao Fábio Pirula pelas oportunidades. Compartilhei o meu contato e fico aqui à disposição. Excelente, Cláudio, obrigado. E eu vi que você já tem uma conversa em paralelo ali com a Cristina sobre biopolímeros em Portugal. E aí, esse é o bacana. Obviamente, o nosso foco é Brasil-Califórnia, mas a gente tem, com o advento, com um impulso muito maior na tecnologia e na inovação da própria Câmara de Comércio, um dos argumentos que eu usava a pessoa pode estar em Jacarta e querer falar sobre o processo de reciclagem que ele está fazendo lá, ou de tratamento de afluentes, enfim, ou de igarapés, e ele fala, pô, mas eu tenho a Califórnia ou o Brasil, ou a Califórnia e o Brasil são ambientes propícios para usar essa mesma tecnologia, ou enfim, a gente tem interesse. Então, assim, óbvio, a missão Câmara de Comércio, ela é entre Brasil e Califórnia, mas é isso, se um membro da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia tem acesso a outras oportunidades que estejam em outras geografias, em outros mercados, não tem a menor dúvida que a gente vai ficar feliz aí em ser um facilitador. Eu queria jogar. Obrigado de novo, Cláudio. Eu acho que... Obrigado, Lindomar e Bruno. Eu acho que o painel... A gente teria horas para conversar, mas a gente não vai fazer isso. É uma segunda-feira aqui ainda, então tem muito chão pela frente essa semana, mas eu queria agradecer. Eu queria jogar uma pergunta que a Cristina fez, que ela é uma pergunta até... eu jogar aqui na tela, que ela é uma pergunta, ela chega até ser assim, mais como uma questão de inspiração, né? Então ela fala, pô, a transição verde não é um desafio, é uma chance de repensar o que significa crescer. A gente já abordou isso hoje aqui em inúmeras perguntas e pautas diferentes. Mas ela pergunta se a gente está preparado, né? Se vocês estão preparados para essa nova lógica de progresso. Eu acho, a minha resposta aqui já com todos, né? Eu acho que sim. E que nós somos não só acreditamos, mas que somos facilitadores dessa mudança, né, nessa quebra de paradigma, que sustentabilidade não é moda, que empreendedorismo e inovação no Brasil são mercados ou são oportunidades reais aí para a gente crescer. Então, queria só em considerações finais, se pudesse fazer, e peço de volta, de trás para frente aqui de novo agora, Cláudio, Bruno e Lindomar, para a gente fechar. Temos 5 minutos finais aqui do webinar para a gente poder fechar on time. E agradecer de novo aí todo mundo pela sua contribuição, colaboração. Cláudio, comece com suas considerações finais inspiradoras aqui para falar que isso não é só
uma quebra de paradigma, isso é real e é dinheiro no bolso de quem está fazendo e de quem está investindo. Exato. Nós somos literais multiplicadores, né, e incentivadores dessa nova agenda. É uma agenda profissional, não é uma agenda de caridade, é uma agenda que merece investimento, merece ser olhada com carinho. Estamos nos preparando, né, para isso, não estamos prontos e não estaremos nunca 100% prontos. É uma jornada de extrema importância para o Brasil se posicionar, principalmente nesse próximo mês. Acho que as discussões e a regulação de tudo que está acontecendo ao longo desses próximos 60 dias vai ser extremamente importante para o Brasil. Não estamos prontos, mas estamos lutando e seremos os embaixadores dessa nova jornada, né, e multiplicadores dessa nova jornada. Obrigado pela pergunta. Show de bola. Não, obrigado, Cláudio. Bruno, considerações finais aqui, o que você acha aí baseado nessa quebra de paradigma, se estamos prontos? E aí o Cláudio falou bem, a gente não vai ter tempo para falar muito sobre COP30, mas você está aí, muito próximo, né? Está em cima aí, talvez do lado do olho do furacão. Então, só suas considerações finais aí sobre esse novo momento aí, como a gente está facilitando para que isso seja realmente um setor da economia que seja pujante e sustentável. Pegando um gancho aí um pouco do que o Cláudio falou, né, Felipe, realmente assim, nunca estaremos 100% prontos, né, mas estamos cada vez mais preparados e fazendo acontecer de verdade, né. Então, pegando um gancho aí que o Cláudio comentou, que é assim, realmente fazer o dinheiro chegar na ponta, né? Como que a gente vai discutir a COP30, a gente vai discutir vários países falando sobre meio ambiente, sobre o planeta, sobre as condições climáticas, mas como que a gente faz esse dinheiro, né, todo esse recurso disponível para essa proteção chegar em realmente quem está inovando, quem está desenvolvendo tecnologia lá na floresta, lá no meio do rio, lá no meio do mato, e entender que, assim, cara, hoje a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muito recurso, e realmente o desafio é fazer a tecnologia e o recurso, né, atingir realmente todas as camadas, né? Não só a camada superficial, mas as camadas mais profundas do que está sendo da região, do local, da comunidade, do ambiente, né, do realmente inovador, tecnológico, em todos esses aspectos. Então, assim, a gente precisa entender que essa transição, ela não é uma questão de vitrine, de moda, né? É uma questão de necessidade, é a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. A gente precisa entender isso. Então, assim, grandes empresas estão virando essa chave, virando fazendo esse mindset, essa mudança de pensamento realmente, mas a gente precisa cada vez mais. Isso não é uma coisa de um fazer porque ele achou bonito, é por obrigação, né? As grandes empresas poluem, as grandes empresas consumem recursos energéticos, as grandes empresas usam do que a gente tem disponível na natureza, e a gente precisa fazer com que eles enxerguem isso, né? E cada vez mais esse dinheiro chegue realmente na ponta para que atinja essas comunidades, atinjam esses empreendedores da biotecnologia, dos ambientes ali de proteção climática, de renovação de climas, de ecossistemas, enfim. É isso que eu penso. Que legal. Show de bola, Bruno. Obrigado. Lindomar, tá contigo. Bola final aqui para fechar, fazer um golaço e a gente encerrar o nosso webinar, que realmente foi muito bacana. Eu quero agradecer a todos os envolvidos. E, Lindomar, então, take us home, como a gente fala aqui, né? Leva para a gente, diga para a gente suas considerações finais para a gente fechar aqui o webinar. Maior possibilidade de colaboração. Não, primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui aprendendo, de estar compartilhando também conhecimento, de estar tendo a gente tem algumas vozes aqui da Amazônia, né? Eu sempre digo que a Amazônia, a gente só consegue salvar a Amazônia e os outros biomas também, né? Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica, se a gente levantar uma nova vertical econômica, se a gente transformar a Amazônia numa Amazônia
empreendedora. E como a gente está atrasado aí uns 20 anos nessa missão de transformar a Amazônia numa Amazônia empreendedora, porque quando se fala em Amazônia, a gente só pensa em árvores, em rios sinuosos, né? Mas embaixo da copa das árvores existem pessoas. E essas pessoas precisam melhorar a qualidade de vida, né? A qualidade de vida os índices de qualidade de vida da Amazônia são, assim, vergonhosos, né? E a gente precisa transformar a Amazônia numa Amazônia empreendedora. Então, antes da gente falar em investimento na Amazônia, que é importante, antes da gente falar em financiamento na Amazônia, que é importante também, a gente tem que falar ainda muito em fomento para a gente recuperar parte desses 20 anos de atraso aí em empreendedorismo e inovação na Amazônia, para a gente realmente levar qualidade de vida para o nosso povo. Fantástico, fantástico. Bom, pessoal, está encerrado aqui. Vamos encerrar o nosso webinar. Lindomar, obrigado pelas considerações. Bruno, obrigado aí por todos os insights. Cláudio, excelente também as suas colocações. Acho que foi muito produtivo. Queria realmente agradecer, um agradecimento especial à Érica Sena e ao Fábio Pirula, que nos ajudaram a organizar esse webinar. Foi o famoso toque de caixa aqui, que a gente conseguiu colocar isso em pé via plataforma, via os convites, mandar a arte, publicar isso tudo. Isso vai ser, eu acho que é um início de uma potencial parceria entre nós aqui. Eu com certeza vou entrar em contato depois diretamente com cada um de vocês para a gente fazer um follow-up, via o time Câmara de Comércio, via Felipe Kuznir e Soil Capital, que é a minha empresa. Fico muito contente com a participação de todos. Obrigado a todos que entraram com os comentários para fazer, né, suas devidas apresentações, falar um pouquinho do que já estão fazendo nesse setor também. E a conversa é justamente esse aqui, é o início da conversa. Nós queremos ser um agente de transformação também positivo para aproximar aí não só o potencial, mas a execução brasileira aqui no mercado americano e vice-versa, como que a gente pode trazer aí benefícios, sejam eles tecnologias, empreendedores, investidores, né, e capital, para a gente poder aí facilitar e fomentar o setor como um todo no Brasil. Então, pessoal, agradeço muito, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Califórnia, Cláudio, Bruno, Lindomar, estamos muito honrados aí em ter a presença de vocês. Eu adorei o webinar, tenho 3 páginas de anotações aqui que eu quero fazer de follow-ups, mas foi muito bacana a conversa. Agradeço de novo a Érica e Fábio, e vamos seguir agora, tá? A gente vai começar a publicar um pouco mais do que foi discutido aqui, e a gente volta a conversas de follow-up, mas acho que valeu demais aqui ter participado com vocês dessa discussão. Ficamos à disposição. Quem não conhece a Câmara ainda, entra lá, brasilcalifornia.com. Quem não conhece, entra info@brasilcalifornia.com e a gente volta a se falar. De novo, Lindomar, Bruno, Cláudio, obrigado demais aí pela participação. A gente volta a falar com vocês muito em breve. Até já. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau.